Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vindo e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive e parece que nós estamos vivendo um eterno segundo turno ou um eterno after do segundo turno. É, Estamos aí há quase um mês do resultado das eleições, em que já foram proclamados os vencedores, mas ainda continuamos com pessoas fazendo manifestações que estão cada vez mais violentas, algo que na verdade está cada vez mais se aproximando de terrorismo doméstico. E agora temos uma ação do Partido Liberal, partido pelo qual o presidente Bolsonaro tentou a reeleição e não conseguiu, questionando de novo a questão sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. E aí eu quero falar sobre isso hoje, inclusive porque, pouquinho antes de eu começar esse vídeo, o PL mandou resposta a uma provocação, a um despacho de correção, de aditamento da petição inicial feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Então vou contar um pouquinho sobre essa ação, sobre a resposta, o despacho que o ministro deu e agora a, a contra-resposta aí dada pelo autor dessa ação. E também discutir um pouco as consequências e inconsequências desse tipo de situação. Pois bem, Birasca News é esse quadro que eu faço aqui todas as quartas-feiras, falando de questões de direito, envolvendo obviamente um pouco de política, até porque a minha área é o direito constitucional e direito e política estão aí acoplados, para usar uma expressão de um autor da sociologia do direito, Luhmann. O objetivo, então, é fazer discussões mais amplificadas, tentar qualificar melhor o debate para que a gente possa, nós todos e todos, enriquecermos em conjunto tudo isso que tentar entender, inclusive, tudo isso que está acontecendo. Esse vídeo, esse material, ele fica disponível no meu canal do YouTube, que é @alexandrebahia, e também fica disponível no podcast do Birosca News em várias plataformas como Deezer, Spotify, todas as grandes plataformas de podcast. Eu também tenho um canal no Telegram, Alexandre Bahia no Telegram, e essas questões e debates também são feitos na minha página no Facebook, no meu Twitter e também no meu Instagram. E lá no meu Instagram tem um link para todas as minhas redes. E o meu Instagram é alebaia_. Então, se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais para que você possa receber aí, ative o sininho lá no YouTube, para que você possa receber toda semana o aviso de quando vierem os vídeos, inclusive os vídeos, já que eles são feitos ao vivo. Bem-vindo aí, Leonardo. Eu ainda não vi essa entrevista, não, mas eu estou aqui com a resposta do PL, que no final das contas não respondeu nada, e aí um pouquinho disso também que eu quero, é um pouquinho disso que eu quero falar. Eu vou até pegar aqui novamente a resposta do PL, porque ela precisa ser lida nos exatos termos em que ela foi colocada. Mas para a gente poder chegar na resposta dele, é importante então a gente dizer o seguinte. O Partido Liberal, que foi o partido pelo qual dessa vez o presidente da República disputou eleições, a cada eleição disputa por um partido diferente, né? Ele alega nessa ação no Tribunal Superior Eleitoral que cerca de 250 mil urnas que são de data de fabricação anterior a 2020, que elas teriam, como eram mais antigas, elas teriam um problema e aí é óbvio, eu estou lendo aqui porque eu não vou entrar aqui no mérito das questões tecnológicas, das questões de TI, eu vou tentar traduzir isso, obviamente, para os meus termos aqui, que é da área do direito, né? Mas que elas, por serem modelos mais antigos, as fabricadas antes de 2020, elas teriam uma desconformidade irreparável de mau funcionamento. E antes de continuar, é importante deixar claro que essas 250 mil urnas correspondem, caso elas realmente fossem anuladas, isso corresponderia a 59% dos votos nesse segundo turno. A anulação disso significaria a anulação de 59% dos votos, ou seja, eu teria que refazer essa eleição para 59% aí dos votos,
ou simplesmente desconsiderar 59% de todos os votos dados no segundo turno. De acordo com o PL, essas urnas não teriam como individualizar cada arquivo log, que é o arquivo que identifica a urna, e isso teria consequências nas etapas posteriores, até levar, segundo os termos do PL, à falta de certeza quanto à confiabilidade do resultado. Eles se baseiam num estudo feito por um instituto, e aí, com base nesse estudo, eles então arguem que haveria essa dúvida, haveria esse mau funcionamento das urnas, que elas não seriam totalmente confiáveis e que, portanto, os votos dados nessas urnas deveriam ser desconsiderados. A resposta do ministro Alexandre de Moraes, o despacho que ele dá, é no sentido de que se as mesmas urnas foram usadas tanto no segundo turno quanto no primeiro turno, logo o mesmo defeito também recairia sobre o primeiro turno. Daí que, pela conclusão lógica do pedido, de todas as razões apontadas, o pedido deveria abarcar também o primeiro turno. Então percebam que existe um princípio em processo de que o pedido ele tem que ter conformidade, ele tem que ter lógica com todo o conjunto da própria ação, além do que tem que respeitar a boa-fé. Sendo assim, o juiz tem sim o poder de demandar ao autor que faça alterações à petição inicial para que a petição inicial para que aquela ação possa ter continuidade. O ministro deu 24 horas para o partido, o autor da ação, fazer essas alterações. E aqui é importante a gente notar também que esse prazo tão exíguo, ele se dá em decorrência da própria lógica do processo eleitoral, das ações no direito eleitoral, que tem prazos em horas muito mais curtos do que do processo civil em geral, cujo prazo padrão aqui seria de 15 dias. A grande questão... Desculpem. A grande questão no final das contas era de que com o despacho do ministro, caso haja anulação do primeiro turno também, eu teria, no final das contas, o partido perdendo todos os deputados que elegeu, porque, ao fim e ao cabo, eu teria que anular não só o segundo turno, mas também o primeiro turno. E o ministro, então, joga de volta para o autor da ação o ônus de dizer se quer se livrar, se quer anular, perder toda a bancada que ele fez, uma grande bancada que esse partido fez nas eleições legislativas. Muito bem. É importante a gente também destacar, antes de chegar na resposta que o PL deu, é importante a gente também destacar que o técnico responsável por essa empresa e que fez esse estudo, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que ele diz que não há no estudo dele nenhuma afirmação no sentido de que essa não conformidade levaria à anulação de votos, de que teria havido, de alguma forma, uma violação do sigilo dos votos, ou de que a urna teria recebido informações externas para mexer com o resultado do que estava ali dentro. O que ele fala, na verdade, ele diz em todo momento, que é uma questão ali técnica de localização, de log da máquina, mas ele não fala sobre a confiabilidade, ele não diz que o relatório dele traga qualquer elemento sobre a confiabilidade ou perda de segurança, ou de integridade, ou do sigilo dos votos. Ademais, essa mesma reportagem, eu vou linká-la na descrição do vídeo, também vai mostrar um outro especialista em tecnologia da informação, mostrando que, apesar desse problema, aparente problema daquelas urnas, essa urna ela tem uma série de outros registros em que dá para você localizar exatamente qual zona eleitoral, quantos votos ela recebeu, onde foi feita essa votação, em que local, de tal maneira que o conteúdo da urna ele está totalmente preservado, aquilo que é registrado, e isso é absolutamente rastreável, aquilo lá está fora de qualquer questionamento. É importante também a gente levar em consideração
que esse mesmo problema então poderia levar à anulação de todas as votações feitas no Brasil desde sempre, já que desde o início as urnas então, exceto aquelas feitas após 2020, teriam todas exatamente o mesmo problema. E como a última eleição foi justamente agora 2022, exceto as eleições municipais de 2020, se elas tiverem usado essa urna, todas as demais eleições poderiam igualmente ser anuladas, né? A resposta que o PL dá, acabou de sair essa resposta, é exatamente a seguinte. Eu vou resumir aqui. Mas diz o partido que, pelo exposto em atenção ao despacho tal, a coligação autora requer que seja mantido o pedido inicial apenas sobre o segundo turno e uma vez que for constatado mau funcionamento, que aí a Justiça Eleitoral tome as medidas que ela entender cabíveis. Ou seja, o PL devolve para o TSE dizendo: não vou mexer, apesar de você ter dito para eu mexer, eu não vou mexer e vou manter tudo como está. O mais provável, e aí é óbvio que já é um juízo de probabilidade, o mais provável é que agora o TSE acabe então indeferindo, extinguindo a ação, justamente pelo fato de que a petição ela está inepta, a petição ela não pode continuar, a ação não pode continuar porque a petição ela contraria a lógica, ela é desarrazoada, enfim. No final das contas, o próprio presidente desse partido tem reportagens também falando que ele tem falado que ele apenas fez isso porque está sendo pressionado pelo presidente a tomar alguma medida. E ao que parece, e aí também aí vai uma opinião, né? O que me parece, no final das contas, é de que essa ação já se sabe que ela não vai dar em nada, mas o objetivo é de manter a narrativa de que houve fraude e manter mobilizada essa base de pessoas que, como eu disse no começo do vídeo, estão incendiando caminhões, estão impedindo a passagem de pessoas, inclusive pessoas que precisam fazer tratamentos, que precisam fazer uma série de coisas, enfim, causando uma série de transtornos e, mais do que isso, descredibilizando a democracia, as instituições, a separação de poderes, enfim, tudo isso é extremamente grave e isso precisa, mais do que nunca, receber uma resposta adequada das nossas instituições. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece